Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram da aula da semana passada? Foi legal, não foi? Então hoje a tia Cris trouxe muitas novidades de novo, tá bom? Fiquem atentos à nossa aula de hoje, certo? Prestem atenção e vocês vão precisar do livro de português de vocês do primeiro ano, tá bom? Vamos lá, vamos pegar o livro de português para que vocês possam ver o que vocês vão utilizar nele, certo? Então, vamos ver o que a gente tem hoje para nossa aulinha? Vamos lá, olhem o slide. A gente vai ter a leitura do poema A Casa e Seu Dono, tá certo? Vocês já conhecem esse poema? Acho que não, né? A gente vai ter análise linguística, né, que a gente tem tido todos os dias das nossas aulas, e hoje vai ser com formação de palavras. Nós vamos construir palavras. Isso mesmo, eu aqui e você aí, vamos juntos construir palavras, certo? E claro que a gente não pode deixar de fazer uma atividade do dia, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar a nossa aulinha? Vem comigo! Gente, olha só o que a tia Cris trouxe aqui. Hoje a tia Cris trouxe novamente uma caixa, mas a gente vai dizer que é uma lata. Na verdade é uma lata, né? Um pote de sorvete. Ele era um pote de sorvete. E aqui tem uma história. E agora eu vou contar essa história para vocês. E sabe como é o nome da história? Vocês já sabem, eu falei agorinha atrás. Olha só o nome da história. Tchan, 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 tchan. A Casa e Seu Dono. E esta história foi escrita, sabe por quem? Esta história foi escrita pelo Elias José. Pelo Elias José. E é um poema, tá bom? Vocês querem conhecer? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Prestem atenção. Essa casa é de caco. Quem mora nela? É o macaco. Essa casa é de cimento. Quem mora nela? É o jumento. Essa casa, ela é tão bonita. Quem mora nela? É a cabrita. Essa casa é de telha. Quem mora nela? É a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela? É a barata. Essa casa é elegante. E quem mora nela? É o elefante. E descobri de repente que não falei de casa de... Gente! Bate palmas quem gostou! Vocês gostaram da história? A poesia na lata? Gostaram? A tia Cris, vai guardar aqui esses bichinhos para que a gente possa ir lá pro slide, tá bom? Vamos lá? E aí, vocês gostaram da história? Gostaram? Na verdade, do poema. Gostaram do poema? Então, como é mesmo o nome desse poema que a tia Cris acabou de contar para vocês na lata? Isso mesmo, A Casa e Seu Dono. Vamos para o slide? Vamos fazer a leitura agora do poema? Porque, como eu venho dizendo para vocês, tudo que a gente fala, tudo que a gente canta, a gente escreve, certo? Vamos lá. Olhem só. A Casa e Seu Dono. E entre parênteses tem o quê? Tem o nome do autor.
Quem consegue ler o nome do autor? Elias José, certo? É o nome do autor desse poema. Vamos ler com a tia Cris. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Vocês perceberam que estão faltando algumas palavras escritas? Pois é, pois são estas palavras que nós vamos escrever hoje, certo? Vamos continuar no nosso poema. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Então, olha só como é que fica o texto completo. Observem só. Nós temos aí o título. Qual é o título? Respondam aí. Isso! A casa e seu dono. E onde está o nome do autor? Elias José, ao lado do título, muito bem. E nós temos um poema que tem o quê? Que tem versos, não é? Vocês lembram que nós já estudamos o gênero textual, certo? Agora, nós vamos passar para a análise linguística, certo? E nós vamos formar palavras. Mas antes, prestem atenção nessas dicas que são muito importantes na hora da escrita, tá? Lembram que nós falamos na aula passada que para escrever existe uma direção? A direção da escrita, a gente escreve sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Lembram? Pois é. Então, nas palavras que nós vamos escrever hoje, também é preciso obedecer essas regrinhas, certo? Outra regrinha, todas as palavras são formadas por letras, vocês já sabem, e que algumas palavras são formadas por vogais e consoantes, certo? E além de vogais e consoantes, nós temos as sílabas das palavras, e que também são formadas por vogais e consoantes, consoantes e vogais, ou vogais e vogais. Lembram também das nossas aulas passadas? Pois é. Então agora, sabendo dessas regrinhas, nós vamos para a formação das palavras. Quais são as palavras que nós vamos formar mesmo? São justamente os nomes dos animais que aparecem neste poema, certo? E também o nome do local de moradia de todos eles, de nós, né, de todo mundo. Aonde é que todo mundo mora? Numa casa, certo? Então nós vamos escrever, eu aqui e vocês aí. Mas olhem só, a tia Cris trouxe aqui uma caixa do ABC. O que será que tem aqui? Aqui, olha, tem letras, ó, o que a gente chama de alfabeto móvel. Vocês já viram o alfabeto móvel na escola de vocês, lá na educação infantil, quando vocês estavam indo para a escola? Pois é, são letras, né, vogais e consoantes. Mas se você não tem este tipo de alfabeto móvel na sua casa, não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque vocês têm, no livro de vocês do primeiro ano, vocês têm lá nas páginazinhas do final do livro, deixa a tia Cris pegar aqui, vocês têm um alfabeto móvel para ser recortado, certo? E sempre que o professor de vocês pedir para formar palavras, vocês podem estar utilizando, olha só, este alfabeto móvel, certo? Vocês vão recortar e vão colocar dentro de uma caixinha. Lembra daquela caixinha da leitura que a tia Cris propôs para vocês? Pois é, pois vocês podem estar colocando na caixinha da leitura de vocês, certo? Então eu trouxe o livro para que vocês lembrem e trouxe a caixa para demonstrar para vocês.
Pode ser uma caixa de sapatos, pode ser uma caixa de sorvete, tá? Um pote de sorvete, pode ser uma lata de manteiga, que é pequenininha, e vocês colocam lá as letrinhas para vocês utilizarem na hora da formação das palavras, tá bom? Então, prestem atenção no slide. Primeiramente, nós vamos para a primeira frase do texto, certo? Do poema. Essa casa é de Caco. Olha só, qual é a primeira figura que não tem nome aí no texto? É casa. Como é que eu formo a palavra casa, tia Cris? A gente precisa, ó, pensar no sonzinho de cada letra, certo? K, k, k. Que sonzinho é esse? É o mesmo som de coração, de cachorro. Então a gente vai escrever ou colocar com o alfabeto móvel em cima da mesa a letra C. Muito bem. E para formar K, agora eu vou formar a sílaba K. Isso, qual é a vogal que eu vou utilizar? É a vogal A. Muito bem, gostei de ver. E agora, para eu escrever ZA, casa, eu preciso de uma consoante. Qual é a consoante? Ela tem um sonzinho de Z. Ó, Z. Qual é a consoante que eu vou colocar aqui para formar a palavra casa? Gente, vocês são muito rápidos, é verdade, vocês já sabem. É a letra S. Ela tem o sonzinho Z, quase o sonzinho de Z, não é? Mas não é a letra Z, tá bom? Quem está escrevendo casa com Z, ó, lembra que tem que apagar e escrever com S, certo? E qual é a vogal que eu vou colocar do ladinho do S para formar casa? Muito bem, é a letra A, isso mesmo. E olha só, vocês estão vendo que nós estamos escrevendo com a letra bastão, não é? Mas no caderninho de vocês, vocês vão escrever, olha só, com a letra cursiva, tá bom? É a letra cursiva que nós temos que escrever, certo? Mas no alfabeto móvel que vocês vão encontrar tanto no livro como nas lojas, sempre vai ser na letra bastão, tá bom? E agora, qual é a outra palavra que nós temos aí que não está escrita e que está representada por uma imagem? Muito bem, macaco. Olha só a setinha. Quem sabe me dizer qual é a primeira letra de macaco? É a primeira letra de mamãe. Olha o sonzinho, ó. Isso, olha, letra M. E para formar certo? K. Agora eu já sei o K, porque já está fácil, já tem lá em casa. É o mesmo som de casa. É o C e o A. E assim a gente vai aprender a escrever todas as palavras do universo, certo? Porque a gente vai guardando os sons das palavras, tá bom? Macaco. Có. Tem o mesmo sonzinho de K. É a letra C. Só que a vogal é diferente. Có é a vogal O. Muito bem. E não esqueçam, escrevemos em bastão aqui no computador, mas em casa vocês escrevem letra cursiva, certo? Olha só como fica linda a letra cursiva. Vamos para a próxima palavra? Vamos ver. Olha só, essa casa, nós já escrevemos a palavra casa, não foi? E agora a gente vai escrever o nome do animal que não está escrito aí. Qual é o animal? Jumento. Então vamos lá. Como é que eu vou escrever a palavra jumento? Isso, é a mesma letra de João, de José, de Júlia. É a letra J. Ju. Qual é a vogal? U. Me.
É o M de macaco. Muito bem, gostei de ver, olha só. E qual é a vogal? É a vogal E, jume. Mas olha só, gente, tem um sonzinho aí que vai precisar de outra consoante, que é o sonzinho do nariz fechado, ó, jume. Então a gente vai escrever a letra N, que tem o som nasal, certo? E quando vem após as vogais, ela dá a vogal esse sonzinho nasalizado, que a gente faz, ó, jumento, viu? A letra N, jumento, to. É a letra T. Que letra é essa? Isso, T de tatu. Olha só. E a última letrinha de jumento é a vogal O. Isso mesmo. Olha como que fica a palavra jumento na letra cursiva, gente. Jumento fica linda, não é? Vamos para a próxima palavra. Cabrita. Agora tá muito fácil, tia Cris. Cabrita começa com o mesmo sonzinho de casa. C-A. Cabri. Ah, agora dificultou. Ó, B. B de bola, isso mesmo, olha. O B de bola. O R, isso. E agora, para ficar bri, qual é a vogal? I, gostei de ver. Tá. Vocês falaram agora no jumentó. Isso, a letra T. E para completar a palavra falta uma vogal para formar tá. Letra A. E olha só como que vai ficar na letra cursiva. Cabrita. Muito bem. Vamos agora escrever o nome da abelha. Vamos lá? Abelha. Começa com que letrinha? Ah, é uma vogal. Olha só que legal. Letra A. B. É a letra que vem logo depois do A. Muito bem, é o B. A B precisa de uma vogal. É o A, o E, o I, o O ou o U. Isso, é o E. Olha só. Abelha. Olha só, no nome abelha tem duas letrinhas que tem o som de uma letra só, que é o sonzinho L, que é o L e o H, que mais na frente vocês vão estudar, tá bom? Vocês vão entender sobre o LH, o NH e o CH, tá bom? Olha só, vou mostrar para vocês o L e o H, que tem aqui sonzinho L. E para formar lhá, eu preciso de que vogal? Essa vocês sabem. Isso, a vogal A. Olha como que ficou a palavrinha. Abelha. Muito bem. E agora? Barata. Vamos escrever barata? Tá muito fácil barata, tia Cris. Ó, B. Nós já escrevemos essa letrinha, é a letra B. É o R, muito bem. Barata. Você também já escreveu essa letrinha, ó. A letra T e o A. Olha só que palavra legal. Essa palavra só tem uma vogal, que é a vogal A. Não é interessante? Olha como que ficou a palavra barata na letra cursiva. Não esqueçam, tá? E agora vamos escrever o nome elefante. Você já sabe escrever elefante. Começa com que letrinha? É a letrinha E.
Olha a língua, ó. Letrinha de fogão. Muito bem, a letra F. Fã. E aí eu vou escrever novamente uma vogal seguida do N, porque novamente tem o sonzinho, ó, fechado, o sonzinho nasal, tá bom? Como se a gente estivesse apertando o nariz. Ela é fã. E qual é a vogal? Você acertou, é a vogal A. Olha só, elefante. T-E. Gostei de ver, vocês são muito rápidos. E mais uma vez, como que ficou a palavra elefante na letra cursiva, tá bom? E aqui, no último verso, né, a gente tem gente. Vamos escrever, gente? Que letra é essa? Isso, de gelatina, é a letra G. Precisa da vogal? É. Mais uma vez, tem um sonzinho nasal, então eu preciso de uma consoante. Qual é a consoante que eu vou utilizar? É a consoante N. Gente. Gente. E mais uma vez, a palavra na letra cursiva, tá bom? Vocês viram como é um pouco fácil escrever, formar palavras? A gente precisa, sabe de quê? A gente precisa de treino. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende. A gente vai errar? Vai sim, mas o erro faz parte do aprendizado, tá bom? Vamos para a nossa atividade? Vamos lá? Olhem só, nós escrevemos a palavra casa, a palavra macaco, cabrita, jumento, abelha, barata, elefante e gente. Agora eu pergunto para vocês, quais são as palavras que vocês estão vendo aí na tela da televisão que começam com vogal? Vamos lá? Tic-tac, tic-tac. Vocês são muito rápidos, gente. Muito bem. É abelha e elefante, ó. Gostei de ver. Agora eu pergunto para vocês. A segunda pergunta, o segundo desafio. Qual é a palavra que, igualmente a palavra casa, tem a mesma sílaba K? Começa com K. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muito bem, gostei de ver, gente. Vocês acertaram. Casa começa com a mesma sílaba de cabrita. Parabéns para vocês, olha só, parabéns! E aí, gente, vocês gostaram? Nós fizemos o que na nossa aula? Nós fizemos muitas palavras e essas palavras vocês podem continuar treinando aí com o alfabeto móvel do livro de vocês, tá bom? Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar neste poema e nós vamos conhecer outras possibilidades de estudo destas palavras, tá bom? Então, não percam a próxima aula. Tchau, pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já estão preparados para a aula de hoje? Com livro, lápis e borracha aí sobre a mesa? Muito bem. Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a formação das palavras, tá certo?
E essas formações, elas vão falar sobre as sílabas. E você sabe o que é uma sílaba? Então a gente vai aprender cantando uma música que eu trouxe para vocês. Na verdade é um videoclipe, né? Legal, interessante, que vocês vão prestar bem atenção no que ela está dizendo, tá certo? Então vamos lá? As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Então, vocês viram que é uma sílaba, né? Então, sílaba o que é? É todo pedacinho que forma uma palavra, tá? Aquele pedacinho que forma a palavra é uma sílaba, né? Como vamos ver aí, ó. É cada pedacinho que forma a palavra, tá certo? E esse pedacinho, ele é emitido de uma só vez, tá? Então, sílaba, o que é? É cada pedacinho que forma uma palavra e que a gente emite de uma só vez, na hora da nossa fala, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe aqui uma imagem. Você sabe o que é essa imagem? Muito bem, pipoca. Quem nunca comeu pipoca, não é? Pipoca doce, pipoca salgada, tem de todo tipo. Pois bem, assim como a gente está observando a imagem, essa imagem aí e esse alimento, ele tem um nome, como a gente já viu, que é pipoca. E esse nome pode ser escrito. E a gente sabe que a gente só escreve usando as letras do nosso alfabeto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer essas letras na palavra. Se eu conheço todas as letras, já é um bom caminho andado,
certo? Aí, depois que eu reconheci todas as letras, eu tenho que entender que para eu ler essa palavra, eu tenho que partir sempre da esquerda para a direita, tá? É assim que a gente lê, da esquerda para a direita. Então, primeira coisa, qual é a primeira letra que inicia essa palavra aí? Qual é a primeira letra que começa a palavra? Pipoca. Muito bem, é a letra P. E qual é a última? Letra A. Muito bem, então você já tem bom caminho andado, ó. Você já conhece, já reconhece as letras, já sabe onde ela começa e onde ela termina. Agora é que nós vamos falar sobre os pedacinhos que formam essa palavra, tá? E como é que eu descubro esse pedacinho aí? Fazendo o seguinte, toda vez que eu pronunciar, eu vou abrir a minha boca. E aí eu vou prestar atenção em quantas vezes eu abro a minha boca, tá bom? Então vamos ler essa palavra? Vamos falar essa palavra. Todo mundo conhece pipoca, todo mundo já comeu. Então agora a gente já sabe o que significa. É um outro fato importante também. Quando eu observar uma palavra, eu tenho que entender o que ela significa para mim, tá certo? O significado dela. Se eu não conheço o significado, aí eu tenho que fazer o quê? Muito bem, procurar. Mas procurar onde? Muito bem, procurar lá no dicionário. No dicionário é que nós vamos encontrar o significado das palavras, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver quantas vezes eu abro a minha boca para falar a palavra pipoca. Vamos lá? Pi, po, ca. Muito bem, vamos bater palmas para a gente observar. Pi, po, ca. Muito bem. 3 vezes eu abro a boca para falar essa palavra. Então, cada pedacinho que eu falo de uma só vez é justamente a sílaba, tá? Então, qual então será a primeira sílaba desta palavra? A primeira sílaba é sempre aquela que eu falo primeiro. Então, é pi. Muito bem, pi. A primeira sílaba. Nós temos a letra P e a letra I, que juntando os sons, olha lá o som, não esqueça que você tem que reconhecer os sons dessas letras também. Então, ó, o som da letra P com o I, nós vamos formar pi. Então, nós temos aí a primeira sílaba, pi. Então, a segunda sílaba, qual é? Pó, muito bem. Pó. Continua aí o som da letra P com o som da letra O e forma pó. E a última? Muito bem. K. Então nós temos aí 3 pedacinhos. Pipoca, tá? Então vamos ver a primeira sílaba, a segunda sílaba e a terceira sílaba. E aí nós temos quantas sílabas? Quantas sílabas? É a mesma coisa de eu dizer quantos pedacinhos? Muito bem, 3 sílabas, 3 pedacinhos. Viu como é fácil a gente reconhecer as sílabas numa palavra? E um lembrete, toda sílaba ela vai apresentar pelo menos uma vogal, tá? Ela vai estar lá presente. Lembre-se bem disso. Toda sílaba vai apresentar uma vogal. Então, nós tivemos aí a palavra pipoca. E agora, mão. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra mão? Outra coisa, antes, porém, vamos ver aí quais são as letras que compõem essa palavra, né? Começa com a letra M e termina com a letra O. Você observa que na letrinha A tem um sinal gráfico aí, que vai dar um pouquinho assim pelo nariz. A gente vai falar um pouquinho pelo nariz. Vai sair pela boca e também pelo nariz. Por isso que a gente fala assim, ó, mão, ó, o nariz. Observe bem, mão. Só que eu falo apenas uma vez essa palavra, ó. Eu abro a boca apenas uma vez. Mão. Então, quando eu abro a boca apenas uma vez para falar uma palavra, essa palavra ela possui apenas
uma sílaba, tá certo? Ela apresenta apenas uma sílaba. Eu falei toda ela de uma vez só, tá? Muito bem. Agora essa palavra aí, gato, né? G-A-T-O, gato. Lembra lá do som da letra G? Né? Gato tem quantas letras? 4 letras. A primeira letra é a letra G e a última letra O. Então já sei que começa com G, termina com O. Quantas vezes eu abro a boca para falar gato? Muito bem, eu abro 2 vezes, ó, gato, certo? Então ela tem quantos pedacinhos? 2 pedacinhos, que a gente chama de sílaba. Então, ó, gá é a primeira sílaba e tó é a última sílaba desta palavra. Então nós temos a primeira, a segunda, então nós temos quantas sílabas? 2 sílabas, muito bem. Viu como é fácil a gente localizar os pedacinhos das palavras? É só observar a sua fala, tá? Observe a sua fala que você vai ver quantas vezes você vai abrir a boca para falar a palavra. E aí você vai saber quantas sílabas ela tem. Vamos lá. Você conhece a maior palavra da língua portuguesa? Você já ouviu falar? Você sabe quantas sílabas tem essa palavra? Pois eu vou mostrar para vocês qual vai ser essa palavra, ó. Eita, é muita letra, não é, professora? Meu Deus, quantas sílabas tem essa palavra? Vamos tentar ler esta palavra? Tenta aí ler junto comigo. Vamos lá. Repete então aí, tá? Então vamos ler, ó. Pneumo ultramicroscópico silico vulcanoniótico. Olha só o tamanho dessa palavra. Muitas letras, né? Pois bem, essa palavra aí, ela tem exatamente 19 sílabas, tá? Olha só o tamanho dessa palavra, não é? Pois é, antes tinha uma outra, a gente chamava de inconstitucionalissimamente. Perdeu para essa, agora é essa daí. Assim, um nome muito estranho, né? Mas você sabe o que significa isso aí? Outra coisa que a gente tem sempre que buscar, tá? É o significado das palavras, o que elas estão significando. Bem, essa palavra, ela tem relação com uma doença no pulmão de quem inala as cinzas de um vulcão, certo? E aí ele fica com o pulmão prejudicado por conta dessa fumaça, tá? Bem, no Brasil ninguém tem vulcão, tem? Bem, então a gente observou aí que existem palavras com uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 ou mais sílabas, né? Isso vai depender da palavra que você está analisando, tá certo? Então é importante isso, você reconhecer o número de sílabas que tem a palavra, tá certo? Pois bem, agora, como eu falei para vocês outras vezes, a gente pode também brincar com as palavras, não lembram disso quando eu falei? Olha, a gente pode encontrar outras palavras dentro de outras palavras, não foi isso? Então, a gente também pode formar outras palavras com outras palavras. Vamos ver como isso acontece? Que figura é essa? Muito bem, é um jacaré. Ok. E esta outra? Muito bem, uma casa. Então vamos fazer o seguinte, de cada palavrinha dessa, você vai tirar a primeira sílaba, tá? Então vamos ver aí, jacaré. Qual é a primeira sílaba de jacaré? Isso, já, né? E casa, qual é a primeira sílaba de casa?
cá. Muito bem. Então nós temos já e cá. Vamos juntar essas sílabas e observar qual foi a palavra que formou? Vamos ver qual é? O que nós formamos? A fruta jaca. Muito bem. A gente formou uma outra palavra usando as primeiras sílabas de cada figura. Jaca, né? Já de jacaré e cá de casa. Nós formamos a palavra jaca, né? Quem nunca comeu jaca? Delícia, né? Bem, agora nós temos um pirulito e um pato. Vamos pegar somente a primeira sílaba de cada palavra. Qual será aí a formação? Qual será a palavra que nós vamos formar? Pi mais pá. Qual vai ser a palavra? Pipa. Olha aí o brinquedo, né, que a gente solta aí ao vento, né? Quem gosta de soltar pipa, olha só. Então nós formamos outras palavras com as palavras que a gente já conhece. E agora eu tenho a bala, o navio e o narigão. Olha só o narigão desse cachorro. Pois bem, então vamos formar então a palavra. Primeira sílaba de bala, ba. Primeira sílaba de navio, na. Muito bem. E a primeira sílaba de narigão é na. Então, qual vai ser a palavra formada aí? Banana. Muito bem. Banana. Nós vamos formar a palavra banana, tá? Então vejam aí o tanto de palavras que nós podemos formar usando outras palavras. Tá bom? Então vamos ver aqui. Então nós pegamos lá a palavra jacaré, né? Ali nós trabalhamos a imagem, agora nós vamos ver a escrita. Jacaré. E casa, não foram as duas palavras, as primeiras? Pois bem, então vamos lá. O que eu fiz? Nós pegamos a sílaba já, de jacaré, mais a sílaba cá, de casa, que ficou jaca. Olha aí a palavra escrita, como fica? Jaca. A outra palavra que nós pegamos foi pirulito. Nós pegamos a primeira, pirulito e pato. Aí nós pegamos a primeira, pi, mais a segunda palavra, a primeira sílaba da segunda palavra, pá. Então, nós formamos pipa, tá? Então, nós escrevemos aí a escrita da palavra, daquela imagem que nós vimos lá, tá? E a outra foi bala, navio e narigão. Então nós vamos pegar sempre as primeiras sílabas de cada um. Então nós pegamos de bala, nós pegamos ba, de navio nós pegamos na e de narigão nós pegamos o na também. Então, juntando as três sílabas, né? Os três pedacinhos, nós chegamos na palavra banana. Viu como é fácil da gente encontrar as palavras em outras palavras? É uma brincadeira divertida que você pode fazer com a sua família aí. Hoje, como vocês estão aí, né? Podem brincar com as palavras, tá bom? Essas palavras aí que podem estar dentro do seu cotidiano, tá? Não precisa ser essas aí, mas pode ser outras que você está vivenciando aí dentro do seu cotidiano. Bem, no nosso livro nós também temos algumas atividades, tá? Esse nosso livro aqui, ó. Esse livrinho aqui, ele também traz as atividades. Você pode também estar fazendo essas atividades. Se você ainda não tem seu livro, se você ainda não está com ele,
procure a sua escola, tá? Para que você possa acompanhar todas as temáticas, as atividades que estão aqui. Lógico, seu professor ou sua professora, ela pode estender mais atividades para você, tá certo? Então, observe, é importante que você saiba o que é a sílaba dentro de uma palavra. Então, você já conheceu hoje que sílaba é cada pedacinho que forma uma palavra e que a gente emite de uma única vez, tá certo? Bem, como eu havia dito, você pode brincar usando as palavras e aí se divertir com a sua família toda, tá certo? Qualquer dúvida, fala que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Mocinha de volta na nossa aula de português. A nossa aula nós ainda vamos falar lá do conto dos 7 corvos. Estão lembrados? Então, vocês lembram? Peguem o livro de vocês para acompanhar a aula, certo? Vai estar na página 28, a nossa aula de hoje. Eu não vou dizer agora, eu vou querer que vocês descubram no desenrolar da aula de que eu vou falar hoje, certo? Mas peguem o livro, abram o livro da página 28 no livro de português. Vamos lá. Então, vocês lembram da história lá no conto dos 7 corvos? Lembram, né? Que era um homem que tinha 7 filhos, que ele queria uma menina, e a menina nasceu, só que a menina, ela era, olha, eu trouxe ela aqui, olha o jeito da menina, ela era magrinha, né? E miúda. Tudo bem. Já trouxe isso aqui para colocar aqui para vocês, ó. Ela era magrinha. Caiu, deixa eu pegar aqui. Então, ela era magrinha e miúda, né? Ó, miúda, era fraca, né? Fraca. Ó, fraca, colocar aqui, fraca e miúda, lembra? Lá no conto, que é a menina, assim que ela nasceu, ela era fraca e miúda. E aí, o pai dela queria batizar, com medo dela morrer, vocês lembram? E ela morreu? Nunca, né? Ela cresceu e ficou como? Linda, bonita, né? Olha só como foi que ela ficou. Ficou bonita, né? Ficou bonita. Então, vejam só, ela ficou bonita. E aí ela cresceu, ficou bonita. E ela descobriu que ela tinha irmãos. Lembram? Que ela descobriu e ela queria ir atrás dos irmãos dela. E ela foi, né? Foi, muito bem, vocês lembram, né? Então, ela foi à procura dos irmãos dela. E o que foi que ela levou com ela? Levou um banquinho. Isso, um banquinho para ela sentar. E o que ela levou mais? Um pão. Para quê? Para ela comer, porque podia ela sentir fome. E ela levou também um banquinho para ela sentar, porque podia ela cansar. E ela foi.
andou, 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 e ela encontrou quem? O sol. Ela encontrou o sol. Não foi isso que ela encontrou? Isso mesmo, ela encontrou o sol. Mas ela não gostou do sol porque o sol queimava. O sol muito quente, fazia um calor. E o sol era quente. Ó, o sol era quente. Vou colocar aqui do lado. O sol era quente e fogoso. Certo? Então, ela não gostou do sol. E ela continuou a andar. Continuou a andar, andou, andou. E ela encontrou quem? A lua. Vocês lembram muito bem. Ela encontrou a lua. Oh, que essa menina cai. Deixa eu colocar aqui novamente. Ela não vai cair mais. Pronto. Não vou tocar. Então, ela encontrou a lua. Ela gostou lá da lua? Melhor do que o sol, mas só que ela não gostou também. Por quê? Porque fazia frio. A lua era muito fria. Muito fria. E o que mais? Fria demais e... ai, fria, gelada. Muito gelada também. Certo? Ela desistiu? Não. Não desistiu. Ela andou, continuou a andar e ela encontrou quem? As estrelas. Tudo bem. Qual foi a reação da estrela com ela? Ela gostou das estrelas? Ela chegou lá, encontrou as estrelas tudo sentada no banquinho, conversando, e as estrelas disse para ela: entre, seja bem-vinda, fique à vontade. As estrelas, nessa ação que ela teve, ela foi o que? Ela foi ruim com a menina? Não. Ela foi, as estrelas foram amáveis. Foram amáveis. E que mais? Gentis. Muito bem. E gentis. E aí, já descobriram de que eu estou falando? Ó, menina, vocês lembram que nós estudamos na aula, no começo, que nós tivemos nossas aulas aqui? Nós vimos, menina é o quê? Ah, muito bem, substantivo. Ótimo, substantivo. Mas as meninas é substantivo. Estrela é substantivo. Lembra que substantivo é a palavra que dá nome a sentimento, a emoção, né? As emoções, dá nome aos seres, né? Lugares. Lugares, a tia bateu aqui. Lugares. E nós temos aqui o substantivo. Mas quando eu estou dizendo a característica desse substantivo, no caso a menina fraca e miúda, depois cresceu, ficou bonita, eu estou dizendo a característica dela, como que ela é. E o sol quente, folgoso, fria, gelada, amáveis e gentis, ó. Sol quente e folgoso, a lua fria e gelada, a estrela amável e gentis, como ela é, né? Como ela é. Então, menina, sol, lua, estrela, substantivo.
E as características, nós temos o quê? Adjetivo. Vejam aí o que é o adjetivo. Palavra que expressam qualidades ou característica de quem? Dos substantivos. Então, descobriram de que é a nossa aula, de que eu estou falando? Hoje a nossa aula, lá da página 28, Caminhos da Língua, nós estamos falando de quê? Adjetivo. Tudo bem. Pronto, eu trouxe aqui para nós lembrar ainda, lá do conto Os Sete Corvos. Então vamos lá. Vem aí no livro de vocês, na questão de número 1. Ó, releia a frase a seguir que indica como era a menina quando nasceu. Embora, e bem na tarjazinha aí do livro de vocês, na página 28, tem uma tarjazinha marrom. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto o quê? Ah, muito bem, batizá-la, né? Então, sublinhe no trecho acima as palavras que indicam as características da menina. Quais são as características que está aí? Vou estar aqui as mesmas. Vocês vão colocar, ó, fraca, bonita e miúda bem aí no livro de vocês. Procurem aí a palavra nessa taxazinha bem aí do livro. Você vai ver fraca, bonita, fraca e miúda. Esses nomes. Aí você vai, passa um traço embaixo, sublinha. Certo? Aí, na letra B, tem assim, releia este outro trecho. O pai se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com sua querida filhinha, que logo tornou-se forte e a cada dia mais bonita. Qual a característica da menina quando mudou? Que ela cresceu, ela ficou forte, não foi? Ficou também como bonita, né? Muito bem. No conto Os Sete Corvos, lá na questão 2, a menina encontra 3 seres da natureza. Quem eram esses 3 seres da natureza? Quem? O sol, a lua e as estrelas, né? Então, tudo bem, essa resposta aí você vai colocar na letra A. O nome sol, lua e estrelas. Quais são as características? Olha onde nós viu as características como que eram, né? Então o sol era como? Quente e fogoso. A lua, como era a lua? Fria e gelada. E as estrelas, gentis e amáveis. Então, nós estamos falando de adjetivo. Aqui é substantivo, a menina, o sol, a lua e a estrela. Certo? Essa é a diferença de adjetivo e substantivo. Certo? Tudo bem. Já que nós vimos aqui, vou afastar para cá. Pronto. E aqui vocês vão ver aí também no livro de vocês, na página 29. Então, vocês viram aqui, né, que nós estamos falando de adjetivo. E vocês viram na página, no livro de vocês, na página 28, vocês conseguiram aí fazer a atividade, não é isso? Muito bem. Então tá, então vamos lá, né? Tem o terceiro ainda também, lá na página 29 aí também do livro de vocês, certo? Eu trouxe aqui essas imagens para eu mostrar para vocês, vejam se está igual do livro de vocês. Essa imagem e essa, ela está na página 29, tem, não é? Estão reconhecendo essa imagem? Muito bem.
Então, observe os quadros que tem aí no livro de vocês. A primeira coluna traz 2 estrofes. Vocês lembram desse poema que foi o primeiro que nós, da primeira aula, a aula de número 1, o poema A Fada das Crianças, né? Que eu aproveito aqui para dizer que essa foi a primeira aulazinha nossa, né? Aqui, né? Na TV. Então, a primeira coluna traz 2 estrofes do poema A Fada das Crianças. A segunda apresenta já a versão do poema, né? A versão do poema também A Fada das Crianças. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, essas palavras aqui, ó, que estão em negrito. Observem, aqui nessa primeira imagem, tem umas palavras aqui em negrito e aqui também, ó, em negrito, tá? Que estão mais escurinha. Quer ver? Observe, ó, a criança que dorme chega leve, né? E pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. Vamos olhar para cá, ó. A criança que dorme chega leve, e pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro arrepia. Vejam só aí, ó, acaricia e arrepia, certo? E aqui também, ó, e sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E olha aqui, ó, sonhos lindos, e aqui já é o quê? Pesadelo. Pesadelos como ninguém teve, a sentir a criança principia. Tá? Então, vocês vão vendo aí, acompanhando aí no livro de vocês, tá? E aqui, ó, e há figuras pequenas e engraçadas. E aqui, e há figuras tão desengonçadas. Observe, vão observando, que brincam e dão saltos e passadas. Olha só, brincam e aqui assustam. Não é aí que tem no livro de vocês? Acompanhem. Mas vem o dia e leve e graciosa. E aqui, ó, e vem a noite, aqui, leve e graciosa. E aqui, ó, a noite triste e tenebrosa. Tem mais ainda. De pé ante pé, volta a melhor das fadas. E vem a noite triste e tenebrosa, pé ante pé, volta quem? A malvada. Ao seu longínquo reino cor-de-rosa, a sua horrível vassoura pavorosa. Nossa, o que vocês entendem aí? O que foi que vocês perceberam? Que essa tão leve, essa leitura, e essa daqui já foi pesada, né? Então, vamos lá, né? Acompanhem aí. Na letra A, tem assim, ó, complete o espaço em branco na versão do poema como uma personagem. Quem é a personagem? Quem é a personagem? A bruxa, né? A bruxa. E aí, vocês viram essas palavras em destaque, que no primeiro texto, a troca de palavras na versão mudou ou não mudou a cena descrita. Você acha que muda o sentido das palavras? Muda sim, né? Sonhos lindos e pesadelos. Pesadelo é coisa ruim, né? É horrível. E sonhos lindos são suave, maravilhoso, né? Sonhos lindos. Sim, a troca das palavras e expressões na versão do poema, ele transformou o clima, né, de calma, tranquilidade e ternura.
Então, aqui, o clima de tranquilidade, ternura, aqui, nessa outra imagem aqui, já traz o quê? Pavor, medo, né? O medo, horror. Nossa, ó aqui, leve e graciosa, e aqui triste e tenebrosa, causa medo. Aqui causa o quê? Causa ternura, né? Causa tranquilidade. E já aqui ele traz pavor, o medo. Aqui já é tenebrosa, certo? Quais foram os adjetivos encontrados? Quais foram os adjetivos que contribuíram para criar um medo, um clima de terror no segundo poema? Quais foram as palavras? Quais são as palavras que causam terror aqui nesse segundo? Pesadelo, arrepia, figuras desengonçadas, assustam, a sua horrível vassoura pavorosa. Aquela bruxa que voa naquela vassoura pavorosa, todo mundo tem medo quando ela passa voando, né? Então, é isso aí, a nossa atividade, viu? E observe a expressão mão de neve. Onde é que está? Mão de neve. Tá aqui, ó. A criança que dorme chega leve e pondo-lhe na fronte a mão de neve. Mão de neve na versão do poema. Ela tem o mesmo sentido? Tem? Olha, vamos ver. Ó, os seus cabelos de ouro arrepia. Então ela tem o quê? A mão gelada, a mão da bruxa. Né? Então, meus amores, a nossa aula de hoje, nós falamos de quê? Muito bem, de adjetivo, né? Aqui, ó, nosso quadro, né? Tá ali, a menina agora vai pro chão, ela vai ficar lá, tá? Então, a nossa aula de hoje foi essa aí, sobre adjetivo, aqui do livro de vocês, na página 28 e 29. Então, na próxima aula, nós nos encontramos aqui, tá? E continue se protegendo, lavando suas mãozinhas, usando a máscara, tá? Ficando em casa também, viu? E breve nós estaremos voltando, se Deus quiser. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam com muita saúde, estejam em paz e estudando, né? Que é o principal aí nas nossas aulas. A todos os alunos, eu desejo um começo de aula recheado de serenidade, alegria e muito conhecimento. Vamos começar a nossa aula? Peguem aí o nosso livro didático, já estão com ele aí na mesa, sentadinhos, sempre acompanhando. Tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós direcionarmos vai estar aí no nosso livro. Por isso é importante que você sempre tenha ele aí em mãos. Mas antes, vamos ver quem está ligadinho na nossa aula, não é, meus amores? Quem está ligadinho na nossa aula hoje é o Arthur, do 5º ano, da professora Maíse, o Claudiomar. Claudiomar já apareceu aqui outras vezes, está aí ligadinho na nossa aula. Toda aula o Claudiomar manda aí foto, não é? Também temos a Yasmin Tainá, gente, lá da escola Antônio Tomás, do professor Júnior Freitas, né? Eu tenho recebido, gente, algumas fotos aí
da Escola Antônio Tomás, vou postar todas, não se preocupem que ninguém vai ficar de fora, tá? Também temos a Maria Vitória Maurício, lá do Benedicto dos Santos Lima. O Benedicto também está em peso assistindo as nossas aulas. Um beijo aí para os alunos do Benedicto, do Antônio Tomás. Continuem participando das nossas aulas, crianças, e a gente fica muito feliz com a participação de vocês, tá certo? Agora vamos retomar os nossos estudos. Página 32 ou 34, tá? Por que essa diferença? Até a professora Ivanilda, se não me engano, lá do Antônio Tomás, eu quero agradecer a professora, também fez essa observação, né? Com relação às páginas dos livros, né? Do livro de português. Então, você dá uma olhadinha. Se não tiver na página 32, com certeza vai estar na página 34, não é? Essa parceria, professora, que faz com que a gente cresça, né? Quando a gente quer o bem do nosso aluno, uma ajudando a outra. Muito obrigada aí pela observação, professora. Então vamos lá. Lembram da tirinha da turma do Chachado, né? Aí do Antônio Cedrais. Vamos só recapitular, não é, gente? Nós temos aqui o seu Firmino, não é? Olha aí, ó. Está virando lobisomem, lembrando os personagens, o Zé Pequeno e o Chachado, né? Vamos ler aí rapidamente para recordar. Então, seu Firmino, o senhor acha que o lobisomem é só mais uma lenda? Isso deixa a gente mais tranquilo, né, Zé Pequeno? Ainda bem que o seu Firmino veio trazer a gente. Na aula passada a gente já estourou um pouco dessa tirinha, né? A gente já comentou e a gente vai dar continuidade, né, na interpretação aí dessa tirinha. Agora a gente vai responder algumas atividades aí do nosso livro. Vamos lá. Assinale a alternativa adequada. Vejam aí. No segundo quadrinho, Chachado pergunta: é só mais uma lenda? A palavra destacada indica. Qual é a palavra que está destacada? Vamos observar, ó, bem aí, ó, a palavrinha mais, não é? Essa palavra está indicando o quê? Excesso, quantidade maior, repetição ou acréscimo? O que é que vocês acham? Muito bem, gente, acréscimo, não é? É só mais uma, né? Dando uma ideia de acréscimo. Muito bem, vamos para a letra B. A qual dos grupos a seguir o lobisomem é acrescentado? É dos animais, o lobisomem pertence ao grupo dos animais, das personagens de lendas ou dos monstros? O que vocês acham? Lobisomem é das lendas, isso, das personagens de lendas. Muito bem, vamos acompanhando tudinho aí no livro. No terceiro quadrinho, Chachado diz: isso deixa a gente mais tranquilo, não é? Ele estava se referindo ao seu Firmino, que estava acompanhando eles. Por essa fala, entendemos que Chachado já estava tranquilo e sua tranquilidade foi reforçada. Antes não estava tranquilo, mas agora está. Está tão tranquilo agora quanto estava antes. O que vocês acham aí, meus amores? Pensem aí, qual é a resposta? Isso, muito bem. Ele já estava tranquilo e a sua tranquilidade foi reforçada. Tadinho do Chachado, né, gente? Não sabia ainda que o seu Firmino era o próprio lobisomem. Muito bem. Quando ele diz assim: isso deixa a gente mais, olha aqui o mais de novo, tranquilo. Que palavra desse trecho provocou o efeito de intensidade? Acabei de citar, não foi, gente?
Mas ele poderia ter dito, isso deixa a gente tranquilo, mas ele quis evidenciar, ele intensificou a fala dele quando ele disse mais, não é? Ele deu essa ideia de intensidade. Então, muito bem, coloquem aí a palavrinha mais, né? Dando essa ideia de intenso, né? De mais intensidade. A letra C. Qual adjetivo está sendo intensificado por essa palavra? Vejam aí qual é o adjetivo. Lembram o que é adjetivo, gente? Qualidade, não é? Então é a palavra, olhem aí, tranquilo. Isso deixa a gente mais tranquilo, não é? Então mais está intensificando esse adjetivo. Tô gostando de ver, viu? A participação. Agora vamos ver aqui. Prestem bastante atenção agora. Suponha que, na situação apresentada, Chachado tivesse dito: dizem que o lobisomem é só uma lenda, mas eu acredito nele. A palavra mas, observem, né? Que já tem uma diferençazinha na escrita. Já observaram o que está faltando aí? Acompanhem. Então, a palavra mas, nesse caso, o que é que ela está expressando? Ela confirma a ideia expressa antes de que o lobisomem é só uma lenda ou indica uma oposição, não é? Vejam aí, ó, vou ler de novo. Dizem que o lobisomem é só uma lenda, mas ele está o que? Se opondo, né? Mesmo as pessoas dizendo que é uma lenda, ele se opõe a esse pensamento. Ele diz, mas eu acredito nele. Então aí, ó, nós vamos marcar o segundo, né? Que indica uma oposição. Muito bem. Agora alguém pode estar se questionando, mas não era mais com i? O que foi que aconteceu? O que foi que mudou, não é? Então a gente vai ver que em algumas circunstâncias eu vou usar mas sem o i e mais com o i. Observem essa imagem, não é? Nós temos alguém falando aqui. Estudei, mas não consegui entender. Está dando essa ideia de oposição, né? Ele estudou, mas mesmo assim não entendeu, né? E o outro está dizendo o quê? Então estude mais. Olha aí o i aparecendo quando dá a ideia de intensidade. Então o que é que nós podemos concluir com isso, meus amores? Que eu vou escrever mais com i todas as vezes que a frase me trouxer uma ideia de quantidade e de intensidade. Vejamos aí. Por exemplo, preciso de mais chocolate. Da ideia de quantidade, eu quero mais. Não, eu não quero só um chocolate, eu quero muito mais. Então é algo que remete a uma quantidade. E o segundo exemplo, estude muito mais se quiser ser aprovado. Aí vem a intensidade, não é? Mas você precisa estudar mais, ser mais intenso naquilo que você está fazendo para você ser aprovado. Entenderam aí? E agora você pode dizer, professor, e o mas sem o i? É quando indicar uma oposição. Ó, ela estudou muito, mas não foi bem, né? Então acontece algo contrário, né? Então todas as vezes que dessa ideia de oposição, você vai pegar o i e vai deletar, tá certo? Compreenderam aí? Então vamos para o livro novamente. Quanto mais você estuda, mais você aprende e mais fica fácil sua memorização. Vejam aí esse recadinho da Ana Lívia, ó. Um beijo para minha princesa aí, lá do 5º ano, do Benedicto, né? E observem essa frase aqui que foi colocada. Quanto mais, olha a intensidade, né? Você estuda, mais você aprende. E mais, né? Vários mais. Fica fácil sua memorização.
todos eles dando uma ideia de intensidade. Então vamos reforçar mais aí esse aprendizado. Agora, gente, bem legal essa atividade, né? Complete as adivinhas com as palavras mas ou mais, certo? O que é? Que tem bico, mas não bica. Olha aí a oposição, é o mais sem o i, não é? Dando uma ideia de oposição. Tem asa, mas, olha ele novamente aparecendo, não voa. Quem é, gente? O que é que tem bico, mas não bica? Tem asa, mas não voa. Vocês sabem o que é? Olha aí, é o bule. Muito bem, para quem acertou aí é o bule. A resposta dessa adivinha. Vamos para a próxima. O que é? Quanto mais se tira, maior ele fica. Olha aí a intensidade. Quanto mais eu vou tirar, quanto mais intenso eu for, não é? Maior ele fica. Olha o mais aí, gente, com a letra I, indicando intensidade. Então, qual é a resposta? O que é? Que quanto mais se tira, maior ele fica. Quem acertou? Buraco. Muito bem. Quanto mais a gente tira, né? Maior ele vai ficando. A próxima. Ele é magro pra chuchu. Tem dentes, mas, olha a oposição, nunca come. E mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome. Eita, esse aí, ó, o mais, ó. Vai ser sem o i, não é? Oposição. Agora, essa adivinha aí tá difícil. Alguém já conseguiu? Ele é magro pra chuchu, tem dentes, mas nunca come. E mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome. Vamos descobrir quem é? O garfo, gente. Agora que eu tô aqui atentando, né? O bichinho é magro mesmo, tem dentes. Muito legal essa adivinha aí, o garfo, né? Se alguém acertou aí, parabéns. A próxima, o que é? Que tem mais de 10 cabeças. Olha a ideia de quantidade, mais de 10 cabeças. Mas não sabe pensar. Olha a oposição agora, sem o i. Vocês estão entendendo aí, gente? Ó, o que é? Que tem mais quantidade, né? Tem mais de 10 cabeças, mas não sabe pensar. Essa é fácil, essa eu sei que você vai acertar. É a caixa de fósforo, não é, gente? Muito bem aí, muito legal. A próxima, o que é que tem 4 pernas, mas a oposição de novo, ó, sem o i, não anda. Tem 2 braços, mas, novamente, não abraça. Quem é? Descobriram aí? É a cadeira. Olha que legal essa adivinha, né? Depois dá para você brincar aí com os familiares aí, para ver quem sabe, né? Essas adivinhas. Amores, nós temos aqui uma tirinha. Lembram da tirinha, né? Que nós trabalhamos, iniciamos a nossa aula com a tirinha. Essa tirinha, gente, é muito legal, da turma da Mônica. Vamos ler. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você. E ainda lhe dou um beijo. O que é que o Cebolinha fez? Sua gorducha, baliguda. Ai, gente, o Cebolinha não queria ser beijado aí de jeito nenhum, né? Tadinho da Mônica, né? Olha aí, onde é que está escrito aí o mais, não é? Olha aí, vamos observar. O mais está escrito com a letra I, indicando que intensidade. Eu não bato mais, né? Porque o Cebolinha, tadinho, apanha muito. Gente, trouxe para vocês aqui uma conversa entre amigos muito legal. Olha aí, os meninos ali da turma do Benedicto, a Ana Lívia conversando com o Manassés. Peguei aí uma das conversas deles aí. E a Ana Lívia diz assim: oi, Manassés, tudo bem? Aí o Manassés responde: oi, Ana Lívia, estava pensando em te ligar, mas estou meio sem tempo. Olha aí, os meninos aí aprenderam direitinho a nossa aula já e já estão colocando em prática, viram? Olha o mas, dando a ideia de oposição. Ele queria ligar, mas estava sem tempo.
E ela diz assim: precisamos nos falar mais, né? Intensidade. Estamos muito distantes com essa pandemia. É verdade, respondeu Manassés. Estou muito atarefado, mas prometo ligar mais, olha aí de novo, para você. Então aí nós temos o primeiro com a ideia de oposição e o segundo com a ideia de intensidade. E aí ela diz assim: você soube que está tendo aulas na TV? Ele disse: sim, estou assistindo. Quero aprender muito mais. Olha aí, muito mais, né? A intensidade com essas aulas. Que legal, né, gente? Esse é o nosso desejo, que todos vocês estejam assistindo e aprendendo muito mais, né? Muito mais aí com hino, né, gente? Dando essa ideia de intensidades. Meus amores, eu espero que vocês tenham aprendido tudinho. Quando é que eu uso o mas com o i e sem o i, tá certo? O Manassés e a Ana Lívia já aprenderam aí, falaram direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. O que foi que nós aprendemos hoje? Escrever corretamente, mas e mais. Resolvemos também aí as atividades, não é isso? Do livro texto. E eu queria deixar aqui uma dica, gente, de saúde mental nessa pandemia, não é? Que nós possamos criar o hábito da leitura, né? Então temos aí 10 benefícios de leitura se você fizer aí só 15 minutos por dia, não precisa muito não. Então nós temos aí quais são esses benefícios: reduz o estresse, expande o vocabulário, né? Olha o tanto de palavras que a gente já aprendeu aqui com os textos, né? Afia a sua memória, promove saúde mental, né? Ao invés de a gente ficar pensando em coisas ruins, às vezes a gente está triste, vai ler um bom livro, ó. Tudo de bom, te deixa motivado, né? Procura uma leitura legal, que te anime, que te encoraje, que te deixe para cima, que te faça sorrir, não é? Tem muita leitura boa. Melhora o foco na concentração, te faz argumentar melhor, você tem mais conhecimento, melhora a sua escrita, não é? Quem lê mais escreve melhor, porque conhece mais palavras, se familiariza mais com elas, te faz evoluir, né? E reforça aí a sua disciplina. Você criando esse hábito de todo dia ter essa leitura, ó, vai ser show de bola. Meus amores, eu vou encerrar a nossa aula hoje com esse recadinho aqui, desses fofos, né, aqui do Benedicto, de que a escola ela não parou. E nem pode parar, gente. Estamos com aulas na TV e tudo foi feito pensado em você, com muito carinho. Tchau, meus amores, fiquem com Deus e não esqueçam, hein? Vou até passar aqui, ó, lembrei, vou até passar aqui o álcool em gel, tá? Se cuidem. Um beijo, meus amores, para vocês. Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática do 5º ano, hoje nossa aula de número 11. Antes de iniciarmos nossa aula, gostaria imensamente de agradecer toda a receptividade que as nossas aulas estão tendo, com todos vocês aí acompanhando, interagindo, dando esse retorno, mandando fotos durante a transmissão das aulas. Isso é muito gratificante para todos nós e nos motiva ainda mais a continuarmos levando essa educação de qualidade a todos os alunos das nossas escolas municipais. Nosso muito obrigado. Vamos relembrar aquilo que nós já estudamos durante as nossas aulas. Muito bem, nós já estudamos sobre os números naturais, já estudamos duas operações matemáticas, que foi a adição e a subtração. Certo? Já aprendemos sobre as propriedades da adição, já aprendemos sobre a subtração, aprendemos a relacionar adição e subtração
e muitas outras coisas, né? Já vimos aí um pouco de arredondamento, cálculos mentais, né? Estimativas, usando os números naturais. Hoje nós vamos continuar nossa aula de matemática falando de um campo da matemática que é muito importante e muito usado e que está muito presente no nosso dia a dia. É o tratamento da informação, a parte da matemática que trata das estatísticas, das probabilidades, certo? Onde são apresentados dados em gráficos e tabelas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as tabelas e os seus usos na matemática. Muito bem. Uma tabela é uma estrutura que nós utilizamos para organizar dados, né, que são informações sobre determinado assunto. Uma tabela ela é formada por linhas e por colunas e nós colocamos os dados na célula. O que é a célula? É a junção da linha e da coluna, conforme você pode observar aí na sua tela, certo? É lá na célula que nós inserimos as informações, os dados, aquelas informações que estão contidas na tabela, certo? Para indicar a quantidade de linhas e de colunas que uma tabela possui, nós utilizamos a referência linha por colunas, né? E nós simbolizamos com um X, como se fosse uma multiplicação, né? Nessa tabela que você está vendo aí na sua tela, é uma tabela que tem 10 linhas e 3 colunas. Nós podemos representar assim, é uma tabela 10 por 3, né? 10 vezes 3, certo? Muito bem, queridos. Uma tabela, toda tabela ela deve possuir um título, certo? Um nome que indica o que essa tabela está representando, né? O assunto que ela está tratando, as informações que ela está trazendo, certo? Esse título ele deve ser informado na primeira linha da tabela, conforme você está vendo aí na sua tela, no exemplo dessa tabela. Então, quando nós vamos construir uma tabela e colocar informações nela, primeiro que a gente deve pensar é no título. Qual vai ser o título da minha tabela? O que ela representa? Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de representações de tabela, certo? Porque existem vários tipos de tabela. Existem tabelas de preços, existem os calendários, que também são um tipo de tabela, o boletim escolar que você recebe, que os pais recebem, acompanhando o desenvolvimento dos filhos, né? As notas bimestrais, as notas anuais, aquele boletim é uma tabela também, né? Tabelas que representam os estados e capitais e muitas outras informações, né? Então, nós, em diversas situações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos contato com tabelas representando diferentes assuntos. Trouxe aqui uma tabela para que a gente possa analisar algumas informações. Então, qual é o título dessa tabela? Identifique comigo, veja na tela. Essa tabela está representando os estados da região Nordeste, certo? Então, nós temos aí todos os estados da região Nordeste, suas siglas e suas capitais. E aí você pode me perguntar, e o que isso tem a ver com matemática? Tem muitas coisas, porque nós podemos interpretar várias informações, nós podemos analisar e retirar informações matemáticas de tabelas e de gráficos. Vamos acompanhar. Então, interpretar uma tabela significa que você vai saber dizer sobre qual assunto ela trata, você vai conseguir fazer comparativos em relação à tabela que você está acompanhando. E olhando essa tabela que nós mostramos agora para você, dos estados da região Nordeste, que informações nós podemos tirar dessa tabela? Nós podemos concluir que a região Nordeste tem 9 estados, que a capital de Pernambuco é Recife, a sigla do estado do Rio Grande do Norte é RN, que Aracaju é a capital de Sergipe. Então, nós tivemos aí várias informações e existem muitas outras. Analisando a tabela, nós podemos tirar várias conclusões. Quando nós estamos observando, analisando uma tabela, estamos interpretando, estamos retirando essas informações, certo? Então, meus queridos, a tabela, as tabelas, de uma forma geral, elas são utilizadas como referência para a construção de gráficos. A partir de uma tabela,
eu posso construir um gráfico trazendo aquelas informações que estão nela representadas e representando de uma outra forma, utilizando um gráfico. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Vamos continuar trabalhando aqui com as tabelas, certo? Quando vamos construir uma tabela no nosso caderno, a gente usa o lápis, usa a régua, né? Para desenhar a tabela, para que saia tudo retinho, as colunas e as linhas aproximadamente do mesmo tamanho, mas não é só dessa forma. Existe também a tecnologia que nós podemos usar a nosso favor para construir, para inserir informações em tabelas. Existem softwares que você pode fazer isso usando um computador, ou mesmo um celular, usando um aplicativo de celular. Certo? Então a tecnologia também é nossa aliada com relação à matemática e em muitas outras coisas da nossa vida. Certo? Então, nas tabelas, os dados, como nós já vimos, eles são colocados nas colunas que estão na vertical e as linhas que estão na horizontal, certo? Então, elas contêm elementos essenciais e complementares. Nós precisamos observar algumas normas técnicas de cada um destes elementos para fazer uma tabela. Então, a tabela ela deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente, certo? Para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Então, quando você analisa a linha e a coluna, a junção dessas duas, aquela célula onde está inserida a informação. Trouxe aí alguns exemplos de tabelas para que nós possamos analisar. Vamos juntos. Então, nós estamos vendo aí uma tabela de preços, onde tem vários produtos e o preço de cada produto, né? Nós estamos vendo que o chocolate em barra custa 50 centavos, a maçã custa R$1, a banana 70 centavos e assim por diante. E que informações nós podemos retirar dessa tabela? Nós podemos ver qual é o produto mais caro, nós podemos ver qual é o produto mais barato, nós podemos analisar, dependendo do dinheiro que você tenha, que produtos você vai conseguir comprar com aquela quantia, com aquele valor, certo? Então, são inúmeras informações. Nós podemos fazer comparativos, né? Como nós já fizemos aí, qual o produto mais caro, qual o produto mais barato, quanto um produto é mais caro que o outro, fazendo comparações, posso fazer uma subtração. Quanto o biscoito é mais caro que a granola? O biscoito custa R$3, a granola custa 50 centavos. Qual é a diferença de preço entre eles? Você vai fazer uma subtração para obter essa informação. Você pode analisar e ver, eu vou comprar a maçã, a banana e o pão de queijo. Quanto eu vou gastar? Então, você vai fazer uma adição, né? Você pode fazer também o total de todos os produtos que estão aí nessa tabela, somando todos os valores. Então, veja quantas informações nós podemos tirar de uma simples tabela, certo? Informações matemáticas. Ao lado, nós temos aí uma outra tabela. Essa tabela é um pouquinho diferente, ela tem 3 colunas e está trazendo aí informações como o nome da criança, a altura e o seu peso, certo? A medida de sua massa. Então, nós estamos vendo aí que essa tabela tem mais informações. Então, nós podemos analisar as informações que estão nela expressa e tirar as nossas conclusões, também fazer cálculos matemáticos. Nós podemos ver qual é a criança mais alta, qual é a criança de menor estatura, certo? Quanto um é mais alto que o outro, fazendo comparações e também analisando aí o peso, né? Que aí está expresso em quilos. Que criança que está pesando 35 quilos, aí você vai lá na tabela e analisa, é o André, você já identifica. Quanto a Raquel é mais pesada que o Sandro, certo? Então você vai fazer a diferença entre os valores aí do peso, certo? Nós podemos fazer comparativos também aí com as alturas e relacionar com o peso que está representado aí na tabela. Então são inúmeras informações que nós podemos retirar de uma tabela como essa. E nas nossas questões, quando vamos fazer nossas avaliações, em avaliações como é a Prova Brasil, que você do 5º ano sempre realiza essa avaliação,
essas questões, trazendo tabelas, trazendo gráficos, elas estão muito presentes, certo? E é importante nós termos esse conhecimento para solucionarmos situações, problemas, e não só para fazer prova, para fazer avaliação, gente. Também na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Eu vou a uma loja e lá eu observo a tabela de preços, certo? Eu faço comparativos, que produto é mais caro, determinado produto é mais caro na loja A, mais barato na loja B. Então eu posso organizar isso em tabelas, até para organizar o meu dia a dia, quanto eu vou gastar, quanto eu tenho de dinheiro e os produtos que eu preciso comprar. Será que o dinheiro que eu tenho, essa quantia, vai ser suficiente para comprar esses produtos? Então nós vamos analisando todas essas informações que são úteis para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. É a matemática facilitando a nossa vida, certo? Muito bem, agora que nós já vimos para que serve uma tabela, como nós inserimos dados em uma tabela, trouxe aqui uma atividade, hora da nossa atividade, para a gente aplicar aquilo que nós conhecemos. Geralmente as tabelas nós vamos inserir dados. Quando você faz uma pesquisa de opinião, você vai coletar os dados. Então aí, veja, a questão foi proposta em uma votação da turma de Aline. A pergunta era a seguinte: qual é o seu animal doméstico favorito? Complete a tabela com o que está faltando. Então, nós vimos aí que o cachorro teve 12 votos, né? Primeiro, eles foram fazendo as marquinhas, né? Colocando os tracinhos, representando cada voto. E depois foram contando as quantidades. O gato, aí, quantas marquinhas tem o gato? 8 marquinhas, 8 votos. O passarinho, então nós vamos colocar lá as marcas para a contagem dos votos, 7 votos. A tartaruga, 3 votos. Analisando essa tabela, que nós acabamos de inserir dados de uma pesquisa nela. Vamos ver qual animal foi o mais votado, quantos votos ele teve. Então, analisando a tabela, você observa que o animal mais votado foi o cachorro, ele teve 12 votos. Quantos alunos votaram nessa enquete, nessa entrevista? Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar todos os dados da tabela. 12 mais 8 mais 7 mais 3. E aí nós vamos ver que 30 crianças responderam a essa enquete, a essa pergunta, certo? Muito bem. Vamos agora a mais uma situação problema. O dono de uma pizzaria realizou uma pesquisa sobre os sabores preferidos entre os seus clientes, para identificar qual sabor irá fazer parte de uma promoção. Ele organizou a sequência dos votos dos clientes da seguinte forma. Veja a tabela. Nós temos aí o sabor da pizza e a frequência de votos, ou seja, quantos votos cada sabor teve. Os clientes votaram. Então, nós estamos vendo aí mussarela, palmito, portuguesa, milho e calabresa. E ao lado de cada uma, a quantidade de votos que ela recebeu. Então, vamos juntos analisar essa tabela e ver que informações nós podemos retirar dela. Acompanhe comigo, a tabela está aí na tela e eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo junto comigo. Vamos lá. Primeira pergunta, qual a pizza preferida dos clientes? Analise aí na tabela que está na tela. Veja, então a pizza preferida dos clientes foi a pizza de portuguesa, sabor portuguesa, com 33 votos. Mais uma perguntinha. Qual a pizza menos votada pelos clientes? Analise na tabela, veja aí na sua tela. Você vai ver que é o sabor milho. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Qual a diferença de votos entre a pizza mais votada e a menos votada? Então, gente, nós observamos aí essa palavrinha diferença. Nós já estudamos nas nossas aulas anteriores que essa palavrinha diferença é um comando de subtração. Então, quando você estiver resolvendo alguma situação, problema, que aparecer um comando assim, diferença entre dois valores, é um comparativo que nos dá a ideia de subtração, certo? Então, você vai precisar fazer a subtração entre o mais votado e o menos votado e ver a diferença entre eles. Vamos lá fazer a subtração. Pizza de portuguesa, 33 votos. Pizza de milho, 12 votos. Fazendo a subtração, 33 menos 12
vamos encontrar aí 21. Então, a pizza de Portuguesa teve 21 votos a mais que a pizza menos votada, que foi a pizza de milho. Mais uma perguntinha. Qual o valor de votos da enquete? Qual o total de votos da enquete? Você vai fazer, então, uma subtração. Você vai fazer, então, uma adição. Você vai somar todos os valores para chegar a essa resposta dessa situação. Qual o total de votos de toda essa enquete que foi feita com os clientes da pizzaria, certo? Então, você vai somar aí 18 mais 21, mais 33, mais 12, mais 15. E aí nós temos aí a resposta 99 votos, certo? Para finalizar, nós temos mais uma perguntinha. Vamos lá. Organize a classificação dos votos em ordem decrescente. Olha aí, vamos aplicar algo que nós já estudamos lá nas nossas aulas anteriores, a ordem crescente e a ordem decrescente. Então, nós vamos pegar o valor de cada voto aí das pizzas e colocar do maior para o menor. Então, nós vamos ver que a primeira colocada foi a pizza de Portuguesa, com 33 votos. Depois, pizza de Palmito, 21 votos. Depois, com 18 votos, pizza de mussarela. Depois, pizza de calabresa com 15 votos. E a quinta colocada, pizza de milho com 12 votos. Então, nós temos aí na ordem decrescente 33, 21, 18, 15 e 12. Muito bem, já exercitamos, já aprendemos sobre as tabelas e seus usos na matemática. Mas eu quero que você saiba que não é só em matemática que nós vamos ver tabelas, em diversas outras áreas e também no nosso cotidiano, na nossa vida prática, certo? Muito bem, meus queridos, agora chegou aquele momento que vocês esperam tanto, que é aquele momento em que vocês se veem aqui nas nossas aulas. E eu quero agradecer esses dois coleguinhas aí que mandaram as fotografias durante a exibição das nossas aulas. Eles são do 5º ano lá da escola Professor Antônio Tomás, lá no bairro João 23. Então, quero mandar um abraço para vocês e para as famílias, agradecer também o carinho da audiência de vocês, todas as nossas aulas e reforçar o convite. Continuem assistindo, continue acompanhando e vai mandando a foto para a gente, que com certeza você vai aparecer aqui nas aulas na TV, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Criançada, tudo bem com vocês? Aqui continuaremos com a viagem das mães natureza. Mãe ventania, mãe árvore, mãe correnteza, mãe noite, mãe nuvem e a mãe terra. Venham, vamos viajar? Na nossa nova viagem, conheceremos a maior de todas as histórias, a história da criação. Venham cantar comigo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. A maravilha que Ele nos deu foi o nosso universo. E eu trouxe aqui uma história para contar para vocês, a história da criação. Essa história está na Bíblia, em Gênesis. Vamos ouvir? No primeiro dia, Deus fez o dia e a noite. Ele separou. No segundo dia, quando ele foi separar, ele separou as águas e o céu. No terceiro dia, ele fez a formação da terra seca em meio às águas, e na terra
fez nascer árvores. Árvores frutíferas, ervas e demais vegetais. Tudo isso Deus fez no terceiro dia. No quarto dia, Deus criou as estrelas lá no céu para ver a separação entre o dia e a noite. No quinto dia, Deus criou grandes baleias, enormes baleias, todos os répteis e almas viventes. No sexto dia, Deus fez as feras da terra conforme sua espécie. E adivinhe só, Ele criou o homem à sua semelhança. Deus viu, observou de um lado para outro e viu que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Mas passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, Deus já estava um pouco cansado. Mas quando chegou o sétimo dia, ele decidiu dormir e descansou. Descansou. Depois que ele descansou, ele olhou para um lado e para um outro e nos ofereceu o universo lindo e maravilhoso, como tudo que está aqui. Agora que vocês ouviram a história que Deus foi e é o autor da vida, convido cada um de vocês, criança, vocês, para olhar em sua volta, observar os detalhes que existem na natureza, ouvir os sons e tudo de maravilhoso que você ganhou do Papai do Céu. E ao despertar de cada dia, agradecer dizendo: Deus, eu te amo. Gostaram da história de hoje, da criação? Lá, Deus, Ele criou muitos animais. Na sua casa tem animal? Tem gato? Tem cachorro? Tem elefante? Não! Elefante, leões, zebra, a gente só vê na televisão. E em desenho animado, ainda mais, né? Tem alguns que eu conheço. Vocês conhecem alguns? Ah, que coisa linda! Eu tenho certeza que vocês têm algum cachorro. Galinha! A gente cria galinha, cria peru, porco. Eu conheço uma pessoa que ela tem até um cavalo de estimação. Adivinhe só, ele é o Pocotó. E ele fica na rua carregando com uma carroça, carregando muitas coisas. Mas eu sei que vocês têm gato, com certeza. Eu vou ensinar para vocês até uma música. Adivinhe uma música que eu sei do gato? O meu gatinho, quando acordou, tomou o meu leitinho, tomou todinho, nada deixou. Mamãe ficou zangada, se arrepiou. Mamãe ficou zangada, se arrepiou. Nossa, a nossa história tem animais, mas tem também frutas. Vocês sabiam que quando o Papai do Céu fez todas as frutas, ele fez a banana, a maçã, a laranja, a jaca. Mas tem frutas também que eu conheço só na televisão. O kiwi. Adivinhe só, eu só conheço na televisão. A pitanga, a jabuticaba. Eu só conheço na televisão. Mas a fruta que eu mais gosto, adivinhe só, é a jaca. Eu acho ela uma delícia. E você, tem alguma fruta preferida? Me diga qual é a fruta que você gosta, porque eu gosto de todas, mas a jaca em especial. Então, se o Papai do Céu fez todo o universo e nos deu só coisas maravilhosas, adivinhe só, Ele nos deu as águas, que são os mares, os rios, as lagoas. E você sabia que a lagoa e os rios, a água é doce, ela é salobra. Já a água do mar, ela é salgada. É igual quando a mamãe põe o sal para fazer a comida da gente. E fica, ó,
uma delícia. E aí, criançada, vocês vão ou não vão me contar os segredos? Qual o animal que você cria? Qual a fruta que você gosta? Conta pra tia Zezé. Eu quero saber, porque a minha eu falei. Como eu disse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Preste atenção. Ao seu redor existe um Deus da criação que tanto te ama como eu e seus pais. Então, até logo. Cuidado, meu menino, que alegria você faz. A tia Zezé vai ficando por aqui, porque ela já falou bastante, né? Mas não esqueçam do nosso encontro para a próxima aula, porque vai ter surpresa! Tchau!